a gente também tem outro transtorno. Você tem o transtorno de ansiedade, que você está falando, você tem o pânico, que você acabou de dizer, tem a depressão, e a gente tem também o transtorno muito falado, transtorno bipolar. Queria que você explicasse também sobre o transtorno bipolar e as diferenças deles, porque os sintomas são muito parecidos, Uhum, né? Sintoma físico, eu falo. Então, no meu caso, né, de ansiedade, o que eu tinha? Coração disparava, pressão subia, e sem razão aparente. Eu estava uhum. aqui, de repente, isso acontecia. Então, como os sintomas são muito parecidos, eu queria que você também detalhasse as diferenças deles, as particularidades de cada um. Legal. Em relação ao transtorno bipolar, especificamente, e aí eu vou tentar resumir, obviamente, um compêndio de psiquiatria, mas, eh, ele é muito parecido com a depressão. Uhum, Por quê? O transtorno bipolar a gente só vai entender ao longo do tempo. Quem tem transtorno bipolar, ele vive episódios de depressão muito parecidos com uma depressão que a gente chama de unipolar, uhum, né, mas, além de ter esses episódios de depressão que duram semanas, em que fica com baixa energia, com tristeza profunda, ele vai ter o outro polo da doença do transtorno bipolar, que é a mania, ou a hipomania, que é o contrário da depressão, que é quando eu me sinto muito eufórico, acelerado, extremamente produtivo, muito impulsivo, gastando demais, comprando demais, fazendo sexo demais, ou às vezes bebendo demais, usando substâncias demais. Então, no polo da mania ou hipomania, é tudo mais em exagero. Muitas vezes ficando mais irritado, explosivo, impaciente, com muita energia, dormindo muito pouco, né. Então eu passo a ter uma redução da necessidade de sono, porque eu tô com muita energia, uhum. né. E às vezes, a pessoa pode ter os 2 polos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. Você fala assim, no mesmo dia, por exemplo? Não no mesmo dia, ao mesmo tempo. Alguns sintomas da mania, como por exemplo uma alta energia, Aham. mas ao mesmo tempo sintomas depressivos como a tristeza. Então ele tem uma tristeza muito grande, mas tá com muita energia. Uhum. E isso é muito arriscado, é o que a gente chama de sintomas mistos. Porque pode colocar a pessoa no estado de alta vulnerabilidade, porque ela tá cheia de energia, mas uma energia voltada a algo muito negativo. Então é quando a gente tem principalmente as maiores riscos de suicídio, por Uhum. exemplo, né. Então o transtorno bipolar, ele ele é visto ao longo do tempo. Não é um único episódio, geralmente, que vai sinalizar pra gente se é transtorno bipolar ou não. Bons psiquiatras demoram, às vezes, anos para fazer um Sim. diagnóstico de transtorno bipolar, né. E quando a gente tem esse diagnóstico, ele é muito relevante, porque é um diagnóstico para o resto da vida. Tem controle? Opa. Tem tratamento? Com certeza. Tem prevenção? Tem. Mas é preciso entender que esse diagnóstico é para o resto da vida e que exige um cuidado ao longo do tempo. É como uma pressão alta, é como um diabetes, que vai precisar ser cuidado ao longo de toda a vida. Isso é muito importante dizer, doutor, porque a pessoa às vezes ela vai ao psiquiatra ou faz todo o procedimento, ele é medicado, vai no psicólogo, faz a psicoterapia, muda a alimentação, passa, não sei, 3 ou 4 meses, melhora, ah, não preciso mais. E aí o que Exatamente. acontece, passa pouco tempo, tem uma recaída muito forte. Então ela tem Exatamente. essa esse entendimento, né, que isso muitas vezes é pro resto da vida, como o transtorno bipolar.